Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Com a redução dos temores de uma guerra comercial, o dólar recua nesta terça-feira frente ao real, acompanhando também o movimento da moeda norte-americana no exterior. De acordo com a SulAmérica Investimentos, o presidente norte-americano Donald Trump encontra dificuldades dentro do próprio Partido Republicano para conseguir ações que protejam o protecionismo do país norte-americano. E com isso, a taxação do aço e do alumínio importados pode acabar não acontecendo. Só que na tarde de hoje, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos disse que apoia a taxação, mas ainda não sabe de que forma que isso pode acontecer. Aqui no Brasil, o mercado também acompanhou hoje o julgamento do pedido de habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Superior Tribunal de Justiça. Por 5-0, o pedido de habeas corpus foi negado. Dólar em queda, portanto, nesta terça-feira frente ao real, uma queda acentuada acima de 1%, 1,16%, e com isso a moeda norte-americana é cotada aos R$ 3,21 mais 10. Dólar com uma forte queda frente ao real e em queda também frente a uma cesta de moedas ao redor do globo. O que também cai neste momento é o índice Bovespa, que recua 0,16% aos 85.888 pontos. O mercado ainda não fechou, ele fecha logo mais às 18 horas, mas já mostra uma tendência de queda para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que segue aí se movimentando até às 6 horas da tarde. E para saber como é que fica o tempo nos próximos dias, já vem aí Juliana Rezende trazendo as informações da Somar Meteorologia. As últimas instabilidades no Brasil foram mais concentradas na metade norte do Brasil. Então, grande parte da região norte e também o interior nordestino seguem mantendo o solo com boas condições hídricas, o que favorece principalmente o crescimento dos pastos na região. Nos próximos dias segue chovendo na maior parte da região norte e nordeste e as instabilidades ainda aumentam cada vez mais de força. Os acumulados seguem mais elevados, alcançando até 70 milímetros entre o Tocantins, oeste e também sul da Bahia. No decorrer da segunda semana, essa chuva agora perde um pouco mais de abrangência, mas ela ganha mais intensidade no sul do Pará, no Tocantins, enquanto que do oeste até o sul da Bahia as instabilidades ainda persistem de maneira bastante significativas. No sul do Pará e no Tocantins, os acumulados agora ficam em torno de 70, alcançando até 100 milímetros. Então, não se descarta a ocorrência de temporais nessa região por conta desse corredor de umidade que segue se intensificando. A partir da terceira semana, a chuva agora na metade norte do Brasil ainda deve seguir persistindo, só que ela perde intensidade, tanto na região norte como também na região nordeste. As pancadas mais significativas de chuva, onde o volume de água supera 30 milímetros, fica concentrado entre o Tocantins, o extremo oeste da região nordeste e também grande parte das áreas mais ao sul da região norte. Então, de maneira geral, as instabilidades ainda atuam na metade norte do Brasil nas próximas semanas, mantendo o solo com boas condições hídricas para o crescimento dos pastos. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana Rezende. E termina no fim do mês o prazo para o Brasil pagar integralmente a contribuição anual para a Organização Internacional do Café. A próxima reunião da organização acontece entre os dias 9 e 13 de abril na Cidade do México. E caso o Brasil não faça o pagamento até lá, ele pode ficar fora da votação e também da participação dos comitês. O Brasil, que é o principal player mundial do café. Quem comenta este assunto é o jornalista Antônio Resch. Olá, Resch. Olá. Bem, da série Vergonha Nacional, vai mais agora um boletim, que é o seguinte: o Brasil está dando calote na Organização Internacional do Café, a OIC, a sigla em português. Em inglês é ICO, né? O ICO, International Coffee Organization. Parece que o Brasil está devendo ali um pouco mais de R$800 mil para a OIC. O Brasil é o principal produtor de café, principal exportador de café do mundo, segundo maior consumidor de café, quase chegando a ser o primeiro, e pode ficar sem voz, né, sem voto
na Organização Internacional do Café por falta de pagamento. É uma piada, né? É o momento da vergonha nacional. E mais importante ainda, que o diretor executivo da OIC, da Organização Internacional do Café, é um brasileiro. Olha, como é que ele pode dirigir uma entidade que tem mais de 50 países, muito mais, tem países produtores de café e países consumidores de café na OIC. Como é que um brasileiro vai lá ao microfone em Londres, porque fica em Londres, com o país devendo 800 ou 800 e poucos mil reais para a Organização Internacional do Café? É uma boa piada, né? Até o próximo boletim. Até o próximo boletim, Antônio Resch. E o Ministério do Planejamento informou que está providenciando o pagamento. E falando em café, a terça-feira é de alta para os futuros do café Robusta em Londres, do café Arábica em Nova York e também café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo. O mercado do café que é influenciado hoje pelo enfraquecimento do dólar ao redor do globo, especialmente frente ao real. De olho na tela, eu começo destacando os contratos que têm vencimento agora no mês de março para o café Robusta em Londres. Este vencimento tem uma alta significativa de 1,33%. Com isso, o valor da tonelada passa para 1.826 dólares. Contratos com entrega em maio têm valorização de 1,25% por 1.777 dólares a tonelada, e os contratos com entrega em julho avançam acima de 1% para 1.800 dólares a tonelada. Os contratos com entrega em setembro aparecem por 1.799 dólares a tonelada nos últimos negócios para o café Robusta na Bolsa de Londres. Café Arábica também altas não tão significativas quanto o café Robusta, mas ainda assim, café Arábica opera no azul nesta terça-feira na Bolsa de Nova York. De olho na tela mais uma vez, contratos com entrega em março, em alta de 0,62% por $1,19 por libra-peso. Contratos com entrega em maio, em alta de 0,12%, acima de $1,21 por libra-peso. Contratos com entrega em julho, $1,23 por libra-peso. E contratos com entrega em setembro, acima de $1,25 por libra-peso nos últimos negócios. Café BMF Bovespa, também como eu já antecipei, segue essa movimentação de alta nesta terça-feira. Os contratos com entrega em março avançam 0,67%. Com esta alta, a saca que aparecia por $141,30 no ajuste anterior, hoje sobe para $142,25 no ajuste atual, avançando ainda mais nos últimos negócios para $143. Contratos com entrega em maio em alta de 0,14%, passando dos anteriores $146,60 a saca para $146,80 no ajuste atual. Contratos com entrega em julho em alta de 0,11% por $142,90 a saca, e contratos com entrega em setembro, mês referência para o mercado do café, em alta de quase 0,5%. Com isso, o valor da saca, que estava em $150,40 no ajuste anterior, hoje aparece por $151 no ajuste atual, caindo aí 50 centavos de dólar nos últimos negócios. Mas a terça-feira é de alta para café Robusta em Londres, café Arábica em Nova York e também café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo. E você vai ver depois do intervalo que a soja deve continuar com preços firmes no mercado futuro. Quem garante é o Rabobank. Veja isso depois do intervalo, a gente já volta daqui 2 minutinhos, não saia daí. O Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E o preço da soja deve continuar firme no mercado futuro, enquanto forem mantidas as perspectivas de clima seco na Argentina. É o que diz o analista de mercado de grãos do banco holandês Rabobank, Vitor Iqueda. O jornalista Walter Pulga Júnior conversou com ele hoje, aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, e nós vamos acompanhar a entrevista. Vitor, obrigado por ter vindo mais uma vez. O cenário para a soja mudou bastante com essa quebra de produção lá na Argentina, os preços disparam. A situação continua por muito tempo?
Olha, Walter, a gente realmente revisou o nosso cenário de preços e também baseado principalmente na questão da Argentina. Hoje nós trabalhamos com um cenário base de 46 milhões de toneladas para a safra argentina, 12 milhões a menos do que a gente viu no ano passado, e isso é realmente que tem sustentado os preços da soja. A gente acredita num momento aí de bastante volatilidade pelas próximas 3 semanas, principalmente porque 50% das lavouras da Argentina se encontram na fase de enchimento de grãos e, obviamente, o estresse hídrico nessa fase é muito crítico e pode gerar uma revisão ainda mais para baixo da safra argentina. O cenário que a gente tem é que se realmente persistir esse cenário de seca e tempos muito quentes e clima muito quente na Argentina, a gente pode ter uma safra de repente de 42 milhões de toneladas. Então, se hoje com 46 já é a menor safra argentina dos últimos 6 anos, com 42 a gente vai ter um cenário ainda mais crítico que pode dar sustentação ainda maior para os preços da soja em Chicago. E como você diria, o que você diria para o produtor quanto à comercialização? Diante desse quadro, com os preços em alta, para o produtor de soja, qual é a alternativa? Olha, eu acredito em 3 estratégias principais. Tem 3 cenários de produtores. Tem aquele produtor que ainda não comercializou nada e que realmente está no risco, mas agora se beneficiou desse momento de alta. Eu acho que para esse produtor que não comercializou nada, é momento de fazer alguma coisa assim, vender essa soja e realizar o lucro. Para aquele produtor que já fechou o custo de produção e quer ter uma cautela, porque acha que o preço pode melhorar um pouquinho mais, dada essa questão na Argentina, eu falo assim, acompanhe essas próximas 3 semanas, que é quando a gente vai ter um cenário mais claro de safra argentina e uma nova definição de patamar de preços. Para aquele produtor que faz a estratégia de comercialização, ou seja, desde o ano passado, quando ele fechou o custo, ele já está fazendo a comercialização aos poucos, mantém a estratégia e vende um pouco da soja agora, aproveitando esse momento de alta de preços em Chicago, né? Agora, olhando para o produtor americano tenderia, e foi uma análise sua no final do ano, a reduzir o plantio de soja, né, e aumentar o plantio de milho. Mas agora a situação fica favorável à manutenção dessa área plantada com soja lá. Isso pode trazer os preços em queda mais adiante? Exatamente. A gente tinha essa perspectiva quando os preços estavam ali nos 9,80, 9,60, como chegou a finalizar o ano passado, o produtor americano poderia vir a reduzir significativamente a área dele. Hoje o nosso cenário é de manutenção de áreas e isso pode levar os Estados Unidos a produzir aí a segunda maior safra da história em 2018. E isso, obviamente, entrando nessa safra americana a partir do meio do ano, pode voltar a pressionar os preços da soja. Então, se a gente olhar a própria curva de futuro, a gente vê que realmente os primeiros vencimentos agora, que é quando recebe as safras da América do Sul, os preços estão mais altos e quando a gente vê ali para o segundo semestre, os preços estão mais baixos. Então, já precificando um pouco que os americanos podem ter uma boa safra, o que levaria a uma pressão de preços no segundo semestre. Ou seja, nos contratos futuros da Bolsa de Chicago, os preços estão acima de 10,30, 10,20, 10,40, né? Uhum. Em alguns casos já sinalizando 10,80, em alguns momentos, mas os vencimentos mais longos já mostram valores mais baixos na expectativa de que pode ocorrer um aumento de produção americana. Sim, é exatamente esse o cenário. Realmente, a partir de julho, agosto, a gente vê que os preços tendem no mercado futuro, a curva mostra já preços menores do que a gente tem visto nos vencimentos mais curtos agora, março e maio. Bom, você acaba de ouvir Victor Ikeda. Victor Ikeda é analista de mercado de grãos do Rabobank, né? Uma instituição conhecida em diferentes países do mundo, mais de uma centena de países no mundo. Análises detalhadas nas próximas 3 semanas, de olho na informação. Passamos o recado, Ikeda? Passamos. Agradeço mais uma vez sua presença aqui. Voltamos ao programa. E hoje, em um movimento de correção técnica, a soja opera com preços moderadamente mais baixos na Bolsa Futura de Chicago. Há uma previsão de um clima mais úmido na Argentina, mas de acordo com Dow Jones, esse clima mais úmido não deverá ser o suficiente para acabar com o déficit hídrico lá na Argentina, e isso ainda deve ajudar a sustentar as cotações nos próximos dias. Hoje o movimento é de queda moderada, como eu falei, por um movimento aí de correção técnica. De olho na tela, contratos com entrega em março têm recuo de 0,21% por $10,64 por bushel. Contratos com entrega em maio em queda de 0,25% por $10,74 por bushel. Contratos com entrega em julho em queda de 0,25% também por $10,83 por bushel, que foi um dos valores aí citados pelo Walter Pulga durante a entrevista com o Victor Ikeda. Contratos
contrato de agosto também acima dos 10 dólares e 80 centavos por bushel, 10 dólares e 81 centavos por bushel, em queda de 0,18%. Soja BMF Bovespa, negociada aqui na B3 em São Paulo, também em queda nesta terça-feira. Os contratos com entrega em maio têm recuo de 0,13% e os contratos com entrega em julho caem 0,21%. Da soja, passamos para o mercado do milho, que hoje veio em alta na Bolsa de Chicago. De acordo com a expectativa do mercado, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos deve diminuir a estimativa para a safra tanto no Brasil quanto para a Argentina, no relatório que corresponde ao mês de março, que será divulgado agora na próxima quinta-feira. Isso fez com que o preço da commodity ficasse mais valorizado na sessão eletrônica de hoje. De olho na tela mais uma vez, contratos com entrega em março em alta de 0,39% por 3 dólares e 79 centavos por bushel. Contratos com entrega em maio em alta de 0,25% por 3 dólares e 88 centavos por bushel. Contratos com vencimento em julho também em alta de 0,25% por 3 dólares e 95 centavos por bushel. E contratos com entrega em setembro têm valorização de 0,12%. Por 4 dólares por bushel. O contrato é o contrato mais alto para o milho hoje na Bolsa de Chicago. Do milho em Chicago, terminamos com o milho BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, que tem queda hoje nos principais contratos mais próximos, com exceção ao contrato de março, que hoje sobe 1,14% para R$ 40,70 a saca no ajuste atual. Contratos com entrega em maio têm queda de 0,42% por R$ 37,93 a saca. Contratos com entrega em julho têm recuo de 0,41% por R$ 36,20 a saca. E os contratos com entrega em setembro têm desvalorização de 0,38% por R$ 34,52 a saca. Milho, portanto, em queda hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, à exceção então do contrato de março, que avança na sessão eletrônica de hoje. Com isso, eu vou me despedindo por aqui. O Mercado do Campo volta amanhã às 5h35 da tarde. E agora você fica na companhia de Jorge Zaidan no programa Pecuária BR. Uma boa noite para você.